Até as pessoas que não gostam de mitologia já ouviram falar sobre Zeus, o deus dos deuses, o deus olímpico do céu e do trovão. Mas e a sua história além desses adjetivos? Como foi que Zeus surgiu? Hoje eu tentarei contar, com o máximo de detalhes, como Gaia, mãe de Zeus, fez um plano para tentar destronar o filho. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Dessa vez, irei falar da mitologia grega. A imagem de Zeus era representada por um homem forte, barbudo, de aspecto majestoso, com um raio na mão. Considerado o rei de todos os outros deuses e homens, com o passar dos anos, ele se tornou a principal figura da mitologia grega. Por mais estranho que possa parecer, Zeus tinha mãe e pai. Ele era filho de Cronos e Rhea. Um fato bizarro é que a mitologia grega é repleta de casos de incesto, como é dos pais dos Zeus, que eram irmãos. Segundo reza a lenda, do casamento de Gaia, a mãe terra, e Urano, o céu, nasceram os titãs, cíclopes e os gigantes. Cronos, o mais forte dos titãs, casou-se com sua irmã, Rhea. Esse casamento deu vida a Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Hestia e Deméter. Viu como essa história já começa interessante? Zeus era o filho mais novo da família, e logo que nasceu, sua vida já estava em perigo. Acontece que Cronos, o então governante do universo, tinha medo de que um dia um dos seus filhos tomasse seu lugar. Ele precisava fazer algo, ou então perderia o posto de Deus Supremo. Então, quando Deméter, Hera, Hestia, Hades e Poseidon nasceram, Cronos os engoliu. Quando Zeus nasceu, Cronos disse que Rhea seria a responsável por engolir o filho mais novo. Mas vocês sabem como são as mães, não é? Rhea colocou uma pedra dentro dos panos em que Zeus estava enrolado e fingiu ter engolido o próprio filho. Zeus ficou um tempo escondido em uma caverna, no monte Ida Cretense, onde foi criado por ninfas. Foi nessa caverna que ele conheceu sua primeira esposa, Metis, a deusa da saúde, proteção, astúcia, prudência e virtudes. Mas, um dia, Cronos descobriu que Zeus não tinha sido engolido pela mãe. Ele procurou o filho por todas as partes, mas não conseguiu encontrá-lo. Quando Zeus ficou grande e forte, ele resolveu que precisava destronar seu pai. Eles se tornaram grandes inimigos, mas Cronos não foi páreo para Zeus. Ele conseguiu fazer com que seu pai bebesse uma bebida mágica e, como consequência, todos os irmãos de Zeus que tinham sido devorados voltaram à vida. Em seguida, após matar Campe, o monstro que vigiava os irmãos de Cronos, Zeus libertou os gigantes, os hecatônquiros, e os cíclopes que estavam aprisionados num calabouço no Tártaro. Vale lembrar que Tártaro, além de ser um lugar nas profundezas, também era um deus. Como recompensa, os cíclopes deram os raios a Zeus. E foi aí que começou a titanomaquia, o que quer dizer a guerra pela supremacia. Essa guerra era basicamente entre os titãs, liderados por Cronos, contra os deuses olímpicos liderados por Zeus. A disputa definiria o domínio do universo. A luta durou incríveis 10 anos. Zeus tinha a ajuda dos irmãos de Cronos, os quais ele tinha libertado. A batalha foi descrita pelo poeta grego Hesíodo da seguinte forma: havia um barulho e uma luz tão forte que a terra e o céu se confundiam, pois era enorme o tumulto da terra esmagada e do céu a se precipitar sobre ela, tal o barulho da luta dos deuses. Ao mesmo tempo, os ventos, sacudindo-se, erguiam o pó, o trovão, o relâmpago e o raio ardente, armas do grande Zeus, e levavam o brado e os clamores ao seio dos combatentes. E no incessante fragor da espantosa luta, todos mostravam a força dos seus braços. No primeiro ataque, Zeus jogou um raio mortal nos titãs, hora em que a terra inteira tremeu.
Após uma década de guerra, Zeus finalmente conseguiu vencer os titãs e Cronos e, consequentemente, os aprisionou. E é agora que entra a famosa deusa Gaia. Mesmo que ela estivesse o tempo todo do lado de Zeus, Gaia não ficou nada satisfeita quando soube que ele tinha prendido seus outros filhos. Apesar dela ter desejado que Zeus conseguisse a liberdade dos seus irmãos, Cronos e os titãs também eram filhos dela. E sendo mãe, seu instinto materno falou mais alto. Foi então que ela resolveu criar um monstro terrível, que seria capaz de destronar o poderoso Zeus. Resumindo, Gaia queria vingar a derrota dos seus filhos na Titanomaquia. Só que para fazer essa terrível vingança, Gaia precisava da ajuda de um ser poderoso, que a ajudasse a criar uma criatura colossal, capaz de estremecer o Olimpo. Gaia, com a ajuda de Tártaro, a personificação do mundo inferior, criou o temido Tifão. Tifão era um ser terrível, conhecido como a personificação do terremoto e dos ventos fortes. Ele morava numa gruta cuja atmosfera era envenenada com vapores tóxicos. Segundo reza a lenda, Tifão era tão, mas tão grande, que sua cabeça encostava nos astros celestes e suas mãos iam do Oriente ao Ocidente. As asas conseguiam tapar o sol e dos seus ombros criavam dragões assustadores, mais ou menos 50 de cada lado. Sua boca também era uma arma. Ele lançava fogo e rochas incandescentes. A mitologia grega descreve o Tifão como uma criatura tão repugnante que ela rejeitava até seus irmãos, os titãs. Ou seja, Gaia e Tártaro realmente criaram um ser para destruir Zeus, sem dar chances ao rei do Monte Olimpo. E então, quando Tifão estava preparado para acabar com Zeus, Gaia e Tártaro o enviaram para destruí-lo. Com o objetivo de fazer a vontade da mãe, Tifão começou a escalar o Monte Olimpo. Só o fato dele caminhar na terra já fez o mundo inteiro sentir cada passo que ele dava. Os tremores fizeram todos os moradores fugirem, incluindo os deuses. Muitos deles se transformaram em animais e fugiram para o Egito. E é por causa dessa fuga para o Egito que estudiosos gregos afirmam que os egípcios davam aos seus deuses fisionomias de animais. Apolo se tornou um falcão, que seria Horus. Hermes se tornou Ibis, que seria o deus Thoth. Áries um leão, que seria Onures. Dionísio um bode, que seria Osíris, e assim por diante. Viram que interessante o sincretismo das duas mitologias? Mas vamos manter o foco na batalha entre Zeus e Tifão. Dentre todos os deuses no Monte Olimpo, apenas a deusa Atena teve coragem de permanecer na forma humana. Zeus, irritado com aquela covardia, volta à sua forma original e enfrenta o gigantesco inimigo. Zeus até conseguiu atingir Tifão com seus raios, mas parecia que o monstro não sentia os poderosos raios do deus dos deuses. Porém, com apenas um golpe, Tifão conseguiu derrubar Zeus. Tifão então arrancou os músculos dos seus membros e os colocou dentro da pele de um urso. Seus raios também foram tomados e deixados junto com os músculos, com Delfim, um poderoso dragão que habitava a Sicília. Até aqui está tudo bem para vocês? Bom, só que Zeus tinha pessoas leais ao seu lado. Hermes, filho de Zeus, e Pan, o deus dos bosques, conseguem derrotar Delfim e recuperar os músculos e os raios de Zeus. Com isso, o deus do Monte Olimpo estava recuperado, com seus poderes de volta e pronto para lutar mais uma vez com Tifão. Zeus então pede ajuda para Parcas, no Monte Nisa. Para quem não sabe, as Parcas eram filhas da noite e tinham o poder de controlar o destino dos mortais, sendo que nem Zeus conseguia interferir nas suas decisões. As Parcas, de fato, estavam do lado de Zeus e resolveram ajudá-lo. Zeus encontrou uma maneira de atrair Tifão até o Monte Nisa, onde elas moravam. Lá, elas ofereceram um enorme banquete para Tifão, que estava morrendo de fome. Só que o banquete servido tinha algumas frutas
que diminuíram a força do monstro, o que dava uma vantagem para Zeus tentar derrotá-lo. Ainda em perseguição, Zeus e Tifão começam uma grande batalha na Sicília, uma região da Itália. E quando Tifão menos esperava, os raios de Zeus passam a causar danos em seu corpo. Era a consequência do banquete que as Parcas tinham oferecido a Tifão. Zeus, então, aniquila o monstro de uma vez por todas, que cai morto. Existe uma outra versão que diz que, na verdade, Zeus manda Tifão de volta para o Tártaro e coloca um monte em cima dele, o que hoje conhecemos como Monte Etna. Para quem não sabe, existe um vulcão na Itália chamado Etna, que inclusive entrou em erupção no dia 20 de julho de 2019, causando uma nuvem de cinzas e fumaça, cobrindo a paisagem e forçando o fechamento de aeroportos da região da Sicília. Reza a lenda que, de vez em quando, Tifão tenta se libertar, e quando isso acontece, o vulcão volta à atividade. E com isso, Zeus derrotou o temido Tifão, e o plano da deusa Gaia foi por água abaixo. Eu me despeço por aqui, mas espero que vocês tenham gostado da história de uma das maiores batalhas da mitologia grega. Até a próxima.